Um bom dia, que a graça do nosso Deus continue nos abençoando, nos alcançando, para que possamos continuar estudando a sua palavra. Nesse instante, eu queria convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus e em seguida retomarmos o texto de Atos, capítulo 28, para dar continuidade aos estudos que estamos fazendo ao longo destas manhãs. Muito bem. Quem está responsável pela oração? Quem está o irmão Jorge, pastor. Ok. A paz seja com todos. Desejo um bom dia de coração para todos. Uma boa noite para nossos queridos lá do outro lado. E oremos ao Senhor, Pai Santo, Pai Justo. Mais uma vez, Senhor Deus, nos concede essa oportunidade de estarmos, ó Pai, na Tua presença, vivo, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Nós compreendemos, meu Deus, e aceitamos pela fé. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem provido todas as nossas necessidades naquilo que realmente, Senhor Deus, é necessário para nós a cada dia, a cada manhã, Pai. A Tua fidelidade é tremenda, Senhor Deus. Como alcança toda a Tua criatura, Pai? De uma forma geral, a toda a Tua criação. Permanece conosco, Senhor. Gostaríamos, ó Deus, de Te dizer, Senhor Deus, tudo que sentimos, Pai, que está no nosso coração, na nossa mente, não só, Pai, em meio ao Teu povo, mas também, Senhor, no reservado. Mas o Senhor nos compreende e sabe a nossa estrutura, Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor perdoe os nossos pecados, e que a Tua bênção nessa manhã alcance a todos, Pai, a todas as famílias, a qual em Cristo Jesus são abençoadas. Nos dá a luz da compreensão e o derramado do Teu Espírito, e que o Teu servo, Pai, que é conduzido pelo Senhor, que é usado pelo Senhor todas as manhãs, possa assim, ó Deus, na sua desenvoltura e no seu saber, nos ajudar nessa manhã a ter um pouco mais de conhecimento da pessoa de Cristo Jesus, desse evangelho maravilhoso, que é o poder para salvar a todo que crê. Nós oramos pedindo essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, meus irmãos, vamos nesse instante, então, retomar o texto do livro de Atos. Eu só vou tentar aqui... o irmão Jorge, só por favor, fecha aí o seu áudio. E deixa eu fechar o da... Ok, obrigado. Atos, capítulo, então, 28. Venha comigo para o versículo 20 em diante. Ontem, nós, então, nos centramos nestas verdades que demonstravam de maneira solene que Paulo não tinha nenhum interesse de expor e nem passar em face a compostura de tudo aquilo que fora o tratamento de desigualdade, de maus tratos, como já dissera, que passara quando lá em Jerusalém fora preso por diversos judeus e, na verdade, agiram de maneira irresponsável. Paulo não passou em face de nenhum destes, que aqui, de alguma maneira, não eram responsáveis por aquilo que aqueles outros haviam praticado. E tentando evitar exatamente mais uma celeuma e até certa forma não criar animosidade para que a igreja, naquele instante, me refiro, portanto, a ele, o Aristarco e o Lucas, ali dentro daquela circunstância, e os demais que já haviam aceito a Cristo ali em Roma, pudessem continuar em paz, sem uma perseguição direta dos judeus, que tinham uma compostura bastante agressiva com aqueles que haviam aceito Jesus como seu salvador pessoal. Há um detalhe aqui bastante singular, né? Como eu já venho vos dizendo, Paulo não foi quem fundou a igreja de Roma. Ele nunca tinha estado lá antes. E, necessariamente, esta mensagem, nós só podemos ter duas formas de entender. Ou a igreja de Roma foi criada por aqueles judeus que estavam no dia do Pentecoste,
de acordo com o livro de Atos, que eram lá de Roma. Lá. Venha comigo, por favor, ao capítulo 2 e veja que, de fato, haviam representantes lá dos judeus em Roma, quando a gente chega a Atos capítulo 2. Observe que, aqui especificamente, esta nação aparece, o que implica dizer que temos, então, de atentar para esta singularidade que a igreja ali havia sido criada exatamente por estes que, de alguma maneira, vieram de lá e, então, após o Pentecoste, voltaram e levaram, portanto, a verdade singular para aqueles que lá residiam. Quando a gente vem ao texto particularmente lá, e se põe nesse aspecto do capítulo 2, do versículo 10, acompanha comigo. Da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos. Portanto, a possibilidade é que, de fato, a igreja de Roma tenha sido criada por esses judeus que estiveram, portanto, ali em Jerusalém, no dia do Pentecostes, e ao retornarem para a sua, então, cidade natal, consequentemente, levaram consigo o evangelho. E ali passaram a ensinar acerca daquilo que haviam aprendido de Pedro, naquele sermão que Pedro fizera. Portanto, é evidente que Paulo estava num ambiente que ele não tinha conhecimento, ele não tinha tido acesso, mas havia escrito para esses irmãos, e a outra possibilidade é que as informações que Paulo tinha da igreja ali em Roma tinha vindo por via, então, de Áquila e Príscila, que trouxeram, naquele momento, que foram expulsos no período de Cláudio, né? Quando ali se encontraram com Paulo em Corinto, de onde Paulo escreveu a carta aos Romanos, fica evidente, e quando você soma Atos capítulo 2, verso 10, e então Atos capítulo 18, fica então muito claro de que esta igreja tinha sido, de fato, alvo da graça e do poder de Deus, desde lá atrás, quando ela passou a surgir. Então, ou quando ela surgiu, né? Então, quando nós vamos para o capítulo 28 e nos debruçamos para o versículo 20, quando Paulo aqui, então, passa a reclamar daquele grupo que ele chamou 3 dias depois que já estava ali em Roma, que viesse vê-lo não do ponto de vista de um introito, mas para que ele pudesse apresentar a verdade a qual ele vinha tanto tempo pregando, há uma compostura nesse grupo que a gente chama díspare, né? De uma forma, dentre este grupo, alguns, então, compreendem a verdade e outros, resistentemente, não permitem que o Espírito de Deus lhes convença. Aí o capítulo 28, verso 20, nos apresenta uma expressão que eu disse que eu precisaria me demorar um pouquinho nela, para que você entenda a que Paulo chamou que esta era a esperança de Israel. Venha comigo ao versículo 20. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso a esta cadeia. Eu já expliquei essa frase, esta cadeia, que é uma metáfora, razão pela qual Paulo, de fato, não estava mais acorrentado. E aqui, cadeia as circunstâncias que ele estava ali, de sorte que não tinha liberdade como um cidadão comum. Ele sempre estava acompanhado por esse soldado, que lá no versículo, portanto, 16, a gente já vira. Me desculpem, eu estou bastante afônico, eu não estou bem de saúde desde domingo, após o batismo que eu realizei lá na igreja sede. Logo que eu entrei na água, eu tive uma postura muito distinta em relação à água e o meu corpo, não. E aí, então, já saí de lá meio corizando e simplesmente, depois daí, continuou. Ontem foi bastante difícil durante a tarde, mas estou fazendo os tratamentos que aprendi a fazer com gente inteligente e, consequentemente, estou caminhando para a cura, se Deus assim nos permitir.
Então, o que eu estou aqui lhes apresentando, de certa maneira, é que entendamos que o que Paulo chama de esperança de Israel não era aquela compreensão política que Israel tinha, né? De que viria um rei e, de alguma maneira, poderia restaurar o território de Israel, tirando e expulsando, né? Tirando, de um momento, né, os romanos que estavam no território e os expulsando de toda a influência ali dentro do território. A esperança de Israel a que Paulo se refere não é a compreensão que os judeus tinham. A esperança tem na pessoa de Jesus a única e singular, portanto, maneira de resolver os problemas, né, que circundavam a todos os judeus em época. E aí, quando Paulo se volta para esta expressão, há, de alguma maneira, um conflito bastante forte na mente destes presentes nesta reunião, na casa que Paulo ali estava residindo em Roma. Qual era o conflito? Ora, a que ele se refere quando fala, portanto, que por causa destas cadeias é que, então, ele se encontra, na verdade, aí preso, né? E diante da esperança de Israel. A esperança de Israel levou a, então, ficar preso. Veja, esta é uma frase bastante forte que eu e você precisamos atentar. Se a esperança de Israel trouxe como consequência a, eu diria, imediata situação de aprisionamento para Paulo, o que passava na cabeça agora, portanto, desses ouvintes, se questionando sobre e se eu aceitar também, passarei por circunstância semelhante? Então, esta é uma dificuldade bastante solene para todos nós que somos cristãos. É de que todas as vezes que aceitamos a Cristo, ou quando alguém aceita a Cristo, todas as vezes que, então, nos submetemos a viver verdadeiramente a paz em Cristo Jesus, temos de entender que a paz em Cristo Jesus não resulta numa paz, então, entre os homens. O ambiente que estamos chamado terra nunca providenciou para nós uma situação de nos ver com bons olhos. Então, você e eu devemos entender que a paz a qual, portanto, o Senhor nos oferece é distinta da paz que o mundo, portanto, oferece. E é necessário igualmente atentar que quando aqui se diz que essa é a esperança de Israel e por causa dessa esperança que eu estou, portanto, aqui com essas cadeias, nessas circunstâncias, preso sem a liberdade realmente como qualquer um cidadão, o evangelho, portanto, causa isto. Este é o drama para esses judeus aqui. Então, a frase que Paulo utilizou, que Lucas aqui registra, é bastante singular, é uma frase bastante forte e que gera, de alguma maneira, certas dificuldades. Então, como entender, que é o que eu estou tentando aqui levar-te a diluir, portanto, essas dificuldades mediante compreensões mais amplas daquilo que a gente chama aí de textos mais claros. Então, vamos retomar. Observe. Se a paz de Israel é Jesus, e, consequentemente, Paulo se encontrava naquela circunstância preso, que paz é esta, e que segurança é esta, e que esperança é esta? Isto gerou, de alguma maneira, uma espécie, portanto, de reflexão adversa da parte desse grupo que está na casa de Paulo. E aí foi preciso que Paulo desdobrasse esta verdade exposta no texto que nós vamos ler agora. Observe o versículo 21. Então, eles disseram, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Em outras palavras, assim. Ora, nós não tivemos informações de quem és tu. Nós não recebemos nenhuma informação dos judeus, lá, portanto, de Jerusalém, nos dando alguma advertência de tua pessoa. E aí vem o detalhe, você está compreendendo por que eles responderam neste tom? Porque se aperceberam que o fato de Paulo estar dizendo que a esperança de Israel providenciou para ele a circunstância que ele estava, e a esperança é Cristo,
Os judeus, então, agora que estão aí nesta reunião, começam a retrucar, e aí dando uma informação evasiva, e que era evasiva diante, portanto, da frase bastante complexa, né, que Paulo usa: a esperança de Israel providencia, portanto, as circunstâncias que ele estava. E quando eles dizem que não haviam recebido, portanto, informação nenhuma de Israel, lá de Jerusalém quanto à pessoa de Paulo, isso é verdadeiro. Não houve nenhuma carta para antecipar-se e informar quem era aquele que lá um dia poderia chegar. Não viera, essas coisas não ocorreram de fato. Com licença. Contudo, no verso 21, a gente compreende, portanto, a maneira como ainda eles vão desdobrando esta espécie de evasiva, para não se submeterem à situação de que realmente a esperança proposta por Paulo era tão realmente esperança, ou era tão forte assim como ele vinha falando. E observe como é que eles dizem. Reitero, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Ou seja, se não houve algo de bem, também não houve algo de mal. Em outras palavras, nem sabemos o que é que ocorrera por lá, e nem sabemos quem de fato tu és. Quem está dizendo isto? O grupo de judeus, que Paulo havia convidado, as principais lideranças, então, judaica que estavam em Roma, para esta situação. Porque você se lembra que lá atrás, a igreja que já havia aceito Cristo Jesus, já havia se manifestado naquele encontro dos chamados anônimos, que vão recepcionar Paulo, ali abraçando e tornando a vida dele um pouco mais, eu diria, embalada pela esperança de que, de fato, ele podia pregar sobre o evangelho, mesmo diante de tais circunstâncias. Mas aqui este grupo nada tem a ver com aquele. Continuando a leitura, no versículo 22, contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas. E aí, veja, esta resposta demonstra de que, de alguma maneira, a conversa com este grupo de judeus não gerou uma espécie de atração de rejeição, mas também não facilitou, por assim dizer, de que eles iriam aceitar Jesus de pronto. E como nós sabemos que não, porque o texto continua, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita que, por toda parte, ela melhor, impugnada. O que está claro aqui para nós é que eles não rejeitaram de imediato aquilo que Paulo estava explicando, propuseram, portanto, uma nova reunião, para que Paulo tivesse mais condições de expor acerca, então, do que de fato ele cria e como de fato eram as coisas, mas eles também não deixaram de informar que sobre a seita, e aí que seita? Todos os que aceitavam Jesus como seu salvador pessoal, vez que a religião que era permitida dentro do território romano era exatamente só a religião judaica, não se aceitava o cristianismo, fora sempre considerado uma religião do que a gente chama, portanto, ilegal, sem a recepção do Estado para ela, e todos estes que assim, então, viviam, eram chamados ou a seita do caminho, ou a seita dos nazarenos. Não esqueçam disto. E essas, então, informações e fofocas circularam por todos os ambientes. Você deve se lembrar desta singularidade, razão pela qual é verdade o que esses judeus estão narrando aqui, que esta, de fato, era uma dificuldade de como lidar com uma novidade, que para eles era novidade, diante da ausência de qualquer informação do que isto representava. O conteúdo a ser apresentado ainda não estava claro nesse primeiro introito, ou aquilo que Paulo conseguiu apresentar não foi suficiente para que eles pudessem ter noção do que de fato estavam abraçando, ou se iriam de fato abraçar essa verdade. Ao mesmo tempo,
também estavam conscientes, e eles não negaram isso, de que a fofoca em torno deste novo modo de viver e de ensinar sobre o Deus Todo-Poderoso era considerado, portanto, uma seita, uma espécie de o que a gente chama de compostura religiosa não oficial. Isso é o que a gente precisa atentar. A palavra que aparece aqui no original, né, seita, é a palavra grega hairesis. Hairesis, essa expressão, ela significa exatamente aquilo que não é oficial. Tá? Então, quando alguém diz para mim ou para você que nós somos seita como igreja, o sentido não é mais o mesmo quando de outrora. Hoje, quando alguém diz que um movimento religioso é uma seita, é que algumas crenças fundamentais elas deixam de estar, porque, de acordo com a compostura da Igreja Católica, ela considera, né, em seus documentos, em sua forma de abordar as religiões, de que todas as vezes que você nega Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, ou então uma das pessoas da divindade, esse movimento religioso é considerado seita. Veja que a compostura de ser seita, melhor, o conceito de ser seita, em razão da compostura religiosa, é advinda, portanto, na compreensão católica, por a ausência, então, dessas fundamentações, ou então negação dela. O que acontece? Para a época, seita é aquilo, portanto, que o Estado não reconhecia. Era chamado uma religião, portanto, não oficial. Então, isso você precisa atentar para não cair nessas pegadinhas. Quando alguém chama você e a mim de que nós somos, portanto, participantes de uma seita, essa pessoa é ignorante, tanto do saber histórico, como do saber, portanto, eclesiástico. Por que do saber histórico? Porque, historicamente, seita é aquela que, portanto, não é reconhecida pelo Estado. Esse é o processo histórico. E ninguém é reconhecido pelo Estado. Por exemplo, nós somos brasileiros, e aqui a posição da Constituição Federal é que o nosso Estado é laico, ou seja, não tem uma religião oficial. Não tem uma religião oficial. Então, se não tem uma religião oficial, do ponto de vista do Estado, todas as demais, todas, sem exceção, são consideradas pelo Estado seita. Entende? Por quê? Porque o Estado não reconhece uma religião oficial. Esse é um ponto. Quando eu parto para o olhar do católico, então o que é seita para o católico? Dentro da compreensão, o que a gente chama eclesiástica, né? Ou seja, da forma como o catolicismo olha as demais religiões. Se faltar uma dessas crenças, o Pai, o Filho ou o Espírito Santo, este ambiente será chamado como seita. Entende a diferença? Então, isso implica dizer que nós estamos vivendo um instante distinto na história. Nós não somos seitas, somos para o Estado, como todas as demais religiões nesse nosso país o são. Mas é necessário atentar de que nós não somos seitas porque aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal, cremos e aceitamos o nosso amigo, o Espírito Santo, e aceitamos também Deus o Pai, como, então, Criador de todas as coisas. Aliás, uma das crenças fundamentais, primeira, da Igreja Adventista do Sétimo Dia é esta. Cremos exatamente na uma unidade coeterna de três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, não podemos ser considerados, de fato, seita, e, de fato, não o somos. Você olha documentos, por exemplo, da Igreja Católica, em sua relação, e lá aparece exatamente todas as igrejas consideradas cristãs, e nós estamos entre elas. Diferentemente do que acontece com os testemunhos de Jeová, que não entram nesta relação porque negam a Jesus como, então, Deus, e negam o Espírito Santo como sendo, portanto, também Deus. Ou seja, não aceitam o Filho como sendo eterno e não aceitam o Espírito Santo como sendo eterno. Então, nesta compostura eclesiástica, aparece como sendo uma seita. Entende a diferença? Que bom que você entendeu. Agora, do ponto de vista aqui histórico,
Os judeus estão deixando claro de que não compreendem a razão do que, de fato, Paulo estava a explicar, porque há algo maior que eles precisam, e mais, eu diria, de diluir mais aquelas informações para que eles possam se submeter, se vão aceitar ou não o discurso de Paulo. Então, nós vamos para o versículo 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número, e agora vejam, ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, eu gosto desta expressão, porque ela revela que assuntos sérios a gente não resolve em 15, 20 minutos. Não. Desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Então, qual é a situação aqui? Primeira lição nesta manhã. Amigo, se vamos estudar verdades profundas com pessoas que têm dúvidas sobre determinadas exposições de conteúdo bíblico, você não pode imaginar que você vai resolver isso em 15, 20 minutos. E se a pessoa está disposta a estudar, mantenha-se naquele conteúdo e ajude-a, portanto, a estudar, a compreender, mas não exponha o que você deseja. Observe que aqui a exposição foi: ele, então, colocou o testemunho do reino de Deus, ele procurou persuadi-los, levando-os, portanto, a respeito de quem é Jesus, e, então, mostrando, dentro da linha histórica profética, que, então, tudo que aconteceu sobre a pessoa de Jesus, os profetas haviam falado. Então, esta linha de raciocínio que Paulo começa, e aí expõe nessa outra visita, e agora veja, com muito mais judeus que vieram ouvir, fica evidente de que, de fato, se necessitava de mais tempo. Aqui eu gostaria que você atentasse. Quando a gente prega para pessoas que têm certas dúvidas, e elas precisam exatamente tirarem para poder tomar uma posição, não negue aquilo que você, portanto, se preparou para apresentar. Mesmo que o tempo seja mais longo, e se ela está disposta, ela mesma vai reservar o tempo para isto. O que eu vejo aqui são duas coisas básicas: organização e disposição. Se você marcou para dar um estudo bíblico, e a pessoa, portanto, venha para a gente tomar o estudo bíblico, ela diz isto, e você chega e depois você fica no mesmo relógio seu, olhando, é que eu não tenho tempo de ficar mais um pouco, então não vá. Porque organização significa que a gente realmente tem de colocar as coisas em ordem, né, no seu devido lugar. Marcou, esteja presente. E não se preocupe com o tempo, porque se marcou, você reservou para aquilo. E a pessoa está, então, ali ávida para receber as informações. Então, se prepare, ore e dê as informações. Mas há um elemento aqui que eu gostaria que você atentasse com muita segurança no versículo que nós estamos lendo, o verso 23. Observe o que é dito: lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus. Não é do testemunho de Paulo, é em testemunho de. O que implica dizer que Paulo negou-se a si mesmo. Não foi fazer uma exposição do que ele fez, por onde ele passou, o que aconteceu. Ele deu um testemunho em nome de Deus. Dizendo de outra maneira, a exposição em testemunho do reino de Deus. Ele o fez em favor do reino de Deus, e não para chamar atenção para si. Isto nós precisamos também aqui atentar. Às vezes, a língua portuguesa, para alguns é uma dificuldade, mas para outros é exatamente uma solução, porque quem estuda atenta para a diferença. Dar testemunho é uma coisa, dar testemunho em favor de é outra coisa. Está em defesa de alguém, está apresentando o porquê de fazer isto para alguém, e não trazendo a atenção para si mesmo. Esta é uma segunda lição nesta manhã aqui. Ao sair para pregar o evangelho, negue-te a ti mesmo. Nega-te a ti mesmo, porque, na verdade, não é você que tem de aparecer. Não é o que Deus fez em você, mas em razão do reino de Deus, o que é que você está fazendo por este reino. Estas são as coisas aqui distintas.
Então, que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, a entender que quando a gente é, de alguma forma, questionado para falar sobre verdades, a gente precisa se preparar, a gente precisa agir, mas a gente precisa atentar que o tempo ele precisa ser respeitado. Ninguém aprende do adventismo em uma tarde de sábado. Essa ideia de achar de que começou a dar o estudo bíblico com 3 dias, a pessoa está preparada para se tornar adventista do 7º dia, só na cabeça de irresponsáveis, porque há muitas verdades que precisam entender, e dentre elas, aceitar Jesus como Salvador pessoal e entender o ministério de Jesus na nossa vida e no santuário celestial. Estas questões, quando realmente recepcionadas pela fé, a gente, então, pode ir agora apresentando as demais outras crenças, de maneira que a verdade singular já foi recepcionada. Aqui, quando se demonstra isto, né, de que ele deu testemunho em nome do reino de Deus, procurou, então, fazer isto, apresentando a Jesus, mostrando que, pela lei de Moisés, como todos os profetas ali revelavam sobre Cristo, agora, é claro que esse assunto não poderia ser resolvido, como nós estamos aqui lhes dizendo, em 15 minutos. Começou pela manhã e avançaram até a parte da tarde. Isso implica dizer que certamente comeram juntos, né, e retomaram o conteúdo. Isso a gente precisa atentar. Meus queridos amigos e irmãos, que Deus te dê a graça de você continuar firme na pessoa de Jesus, dando testemunho dele para as pessoas. E certamente Deus fará o melhor por ti. É o meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nossa gratidão pelo privilégio de estudarmos a tua palavra. Nos ajude e nos fortaleça para fazer o que é necessário a fim de que possamos avançar pela fé. Cuida desses teus filhos, lhes dê saúde e paz. Igualmente, Senhor, me dê saúde para poder continuar pregando a tua palavra. Cuida de nós, nos dá um dia em tua companhia. Nos dá a tua paz e a tua graça. Eu te suplico esses favores e desde já te agradeço no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.